Olá, meu nome é Leonardo Busnello, estou aqui para mais um episódio do Koinonia Play e eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de mais nada, eu convido você a orar, fechar os seus olhos, para que a gente possa entregar esse momento e que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações. Querido Deus, nós te convidamos a estar conosco neste momento, que a gente consiga aprender mais da tua palavra, que tu se revele a nós através do teu Espírito Santo e que essa palavra encontre terra fértil nos nossos corações e que gerem frutos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o que eu gostaria de trazer para vocês, eu intitulei de Quando os planos mudam, mas Deus continua no controle. Quem nunca se deparou com aquela situação em que tudo estava devidamente organizado, planejado, e de uma hora para outra, tudo vira de cabeça para baixo. E os planos mudam, as surpresas acontecem e as situações fogem do nosso controle. Pois bem, o texto base de hoje está em Provérbios capítulo 19, versículo 21, onde diz o seguinte: Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu digo isso porque faz 2 semanas atrás, quando tinha um feriado ali, que era uma quinta-feira, eu tinha planejado na quarta-feira de passear com a Bruna, na quinta-feira, minha esposa, a gente talvez ficar sexta, sábado e domingo num hotel, descansando, aproveitando, né, essa lacuna ali de trabalho. E esse era o meu plano. E aí aconteceu que na quarta-feira, eu já vinha de 2 dias com um pouco de febre. Na quarta-feira, eu tive febre muito alta mesmo. E eu tive que ir para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, recebi a notícia de que eu não voltaria para casa, que eu teria que ficar internado no hospital. E aquilo ali meio que, de momento, me causou, né, certa angústia, ansiedade. Fiquei preocupado, mas não é esse o meu plano, não é isso que eu tinha planejado, né, pro meu feriado, pro meu final de semana. Mas naquele momento ali eu tinha 2 opções. Ou eu confiava que Deus tinha um propósito e um plano com aquela mudança de roteiro, ou eu murmurava, reclamava, ficaria chateado, o que, por certo, não é a indicação que a palavra de Deus nos traz. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E assim foi. Fiquei internado na quinta-feira, na sexta, no sábado, e só no domingo é que eu tive a grata notícia de que eu não tinha absolutamente nada. Eu tomei antibiótico todos os dias, eu fui bombardeado de flechas na minha mente, fazendo com que eu imaginasse que podia ser algo mais grave. O que eles estavam, né, e tinham diagnosticado era uma endocardite numa prótese valvar que eu tenho, uma válvula órtica, e isso é algo muito grave, que talvez dependeria de eu fazer uma 3ª cirurgia, ou até mesmo ficar internado por 6 semanas tomando antibiótico. E naquele momento, eu falei para a Bruna que eu não iria reclamar e que eu acreditava que Deus tinha um plano com tudo isso. Eu tive a grata surpresa de ficar internado com um outro irmão em Cristo, no meu quarto, eu e ele. Nós nos conhecemos, trocamos experiências, oramos juntos, por mais de uma vez, inclusive oramos com visitas, com pastores que fizeram visitas no nosso quarto. A gente teve um momento muito pontual, onde eu e minha esposa abrimos uma informação bem particular que a gente tinha, algo que estava nos angustiando, e naquele momento a gente pôde orar, pôde interceder por essa situação, que na outra semana nós recebemos a vitória, pela graça, né, e misericórdia de Cristo Jesus. Então, passamos por tudo isso e eu acredito que, naquele momento, Deus tinha planejado que a gente passasse junto esses dias, e que esse planejamento de Deus tinha um propósito muito mais alto do que o meu.
Porque a nossa visão ela é uma visão de baixo. Já a visão de Jesus, a visão de Deus, é uma visão de cima. Então ele consegue olhar muito mais à frente do que a gente. Muitas vezes a situação que você está passando agora nesse momento não faça o menor sentido para você. Mas eu tenho uma verdade para te trazer. Deus tem um propósito com ela. Basta a gente estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo e a gente confiar e entregar a nossa vida nas mãos de Deus. O controle da nossa vida nas mãos de Deus. Porque não é por nós, não é pela nossa vontade, pelo nosso planejamento. É por Ele. A própria palavra de Deus diz: os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. A própria palavra de Deus diz que a bondade do Senhor, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então cabe a nós estarmos sensíveis e diante dessas situações que nos são colocadas à prova, a gente poder perseverar e nos entregarmos totalmente. Existe um louvor que diz: é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Eu bato muito nessa tecla, todos os dias eu oro e eu peço para que eu cumpra os planos de Deus na minha vida, que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações de amizade, nas minhas relações pessoais, na minha condução familiar, com a minha esposa, com os planejamentos de negócios. Eu peço, Deus, que eu possa cumprir o que tu planejasse que eu cumpra hoje. Que eu possa seguir o teu plano, porque o teu plano sim faz sentido, o meu não. Mesmo que para nós, em um primeiro momento, não tenha uma lógica, Deus trabalha no mistério. Então, eu trago aqui duas situações para a gente refletir. A primeira é que, em vez de murmurar, a gente pode escolher discernir. Murmurar, se queixar, reclamar de tudo não vai levar a nada. Agora, se a gente tiver o discernimento e entender e nos perguntar o que Deus quer nos ensinar com isso, a gente acaba tendo uma conclusão e que basta entregar a nossa vida para Ele, confiar que vai dar certo. Deus ele não promete uma vida sempre conforme o nosso roteiro. Ele promete estar conosco em todo o roteiro. O nosso papel é confiar, mesmo quando nós não entendemos. Deus não muda os planos dele para nos frustrar, mas para nos alinhar com um propósito maior. Essa é a palavra que eu trago para nós refletirmos hoje. E eu oro para que a gente possa estar sensível e ter discernimento, aguardarmos com paciência o tempo de Deus e confiarmos no plano de Deus, para que a gente possa ser um instrumento nas mãos dele e cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém.